Célia? Ela foi com a Lúcia até o banheiro. Parece que tem um garoto chorando lá dentro. Ué, como elas ficaram sabendo? A Daniela, professora do 6º ano, que avisou. Parece que ele começou a chorar dentro da classe. Nossa, quem será esse garoto? É um que tem um cabelo cacheadinho, que usa um tênis colorido, sabe? Ah, claro! Nossa, mas esse menino é tão risonho, contente. Não, se bem que eu tenho reparado que ultimamente ele andava meio triste Desanimado, sempre sozinho no pátio. Você também reparou, né? Eu reparei, claro, mas eu fiquei quieta, eu não tenho nada a ver com isso. Ai, meu Deus, pois eu acho que a gente devia ter comunicado a alguém que ele estava diferente. Ah, não, Mara. Ih, acaba sobrando pra gente. Fran, a gente já conversou tanto sobre isso nas reuniões com a coordenação. Esqueceu? Será que o garoto tá sofrendo maus tratos? Pode ser. Por isso é importante prestar atenção nos sinais. Claro. Mudança repentina de comportamento, mudança no padrão alimentar da criança, falta de sono, agressividade, isolamento, uma tristeza inexplicável. Eles podem indicar uma situação grave e o professor precisa estar atento a eles. E aí, Célia, o que aconteceu? O Júnior do 6º ano estava chorando e muito lá no banheiro. Aí quando soubermos, estamos correndo para lá. Pega uma água para mim. Pegar. E aí? E aí que ele tá muito nervoso. Mal conseguia falar, só dizia que estava tudo bem. Gente, mas que coisa, um menino tão animado. Eu sei, ele não é assim. Já tem um tempo que a gente está de olho acompanhando o comportamento dele. Obrigada. Aquilo que a criança vive, ela tende a expressar de alguma forma. E os maus tratos também. Então, no setor educacional, isso vai aparecer de diferentes maneiras, por meio, às vezes, dos desenhos que elas fazem, dos textos que elas vão redigir, das histórias que elas contam, das próprias brincadeiras entre elas. O comportamento do menino tá muito diferente. Não, já faz algum tempo. Ai, todo mundo percebeu, né? Então, Célia, a gente já não devia ter feito alguma coisa? Não, a Lúcia bem que tentou, Mara. Ela foi conversar com o menino, né? Mais do que isso, ela quis entender melhor o problema. Para isso, ela tentou entrar em contato com a família dele. Diante dos sinais, os professores, os diretores ficam muitas vezes indecisos de como proceder. Muitas vezes pensam que talvez uma abordagem deles em relação à criança, à família, seja suficiente, ou às vezes só notificar. O que importa é que notificar é imprescindível sempre, porque a notificação vai desencadear uma averiguação melhor da situação e a proposição de ajudas mais efetivas em relação ao caso. Bom, se a Lúcia já entrou em contato com a família, então pronto, né? Eu disse que tentou entrar em contato com a família. Por quê? O que aconteceu? Porque a Lúcia já mandou bilhete pelo garoto, já telefonou, já fez de tudo. Até agora, nada. Não apareceu ninguém. Vai ver que eles não receberam o bilhete. A Lúcia enviou vários, telefonou diversas vezes. Já tem mais de um mês que a gente está tentando entrar em contato com os responsáveis pelo garoto. E agora? Bom, nós conversamos com a diretora da escola. Ela e a Lúcia resolveram fazer uma notificação junto ao Conselho Tutelar. Depois de avaliar que era a melhor opção, resolvemos procurar o Conselho Tutelar do nosso bairro. Expliquei qual era o problema do aluno. Um menino alegre que brincava, se relacionava bem com as outras crianças, de repente mudou. Ele tá quieto, ele fica sozinho, o aprendizado caiu. Quando você vem no atendimento ao conselho, nós vamos fazer uma ficha de atendimento, né? Eu vou fazer o relatório do que você está me contando. Se você tiver nome, endereço, nome de pai da criança, nós vamos preencher tudo. Esses procedimentos são importantes para a gente poder fazer o acompanhamento. A escola pode fazer um ofício e passar fax ou mandar protocolar para o conselho. O importante é notificar. É o único momento em que a legislação permite o anonimato. No caso da criança, como o Brasil é signatário das conferências internacionais que estabelecem criança como prioridade, informar, notificar caso de maus tratos, para a proteção integral dessa criança, você não precisa se identificar. Qualquer agente público, enfermeiro, técnico de enfermagem, agente de enfermagem. Então, se a tia da cozinha, que é um agente público, percebeu uma violação de direitos à vida, direito à saúde, físicos ou psicológicos, ela pode notificar o Conselho Tutelar. No final, eu perguntei o que iria acontecer depois que eu fiz a notificação. Após a notificação, maus tratos pela legislação brasileira é um crime. É um crime, inclusive, previsto no Código Penal. E a nossa Constituição fala que crime, quem tem que tratar, primeiramente, é a segurança pública.
Então, o conselho recebeu a notificação, nós vamos determinar a delegacia de polícia que instaure um procedimento investigatório. Porque se estiver cometendo crime, quem vai fazer a lavratura do inquérito, a investigação, é a polícia e não o conselho tutelar. Bom, agora que a Lúcia fez a notificação, acho que a gente pode ficar mais tranquila, né? É, o conselho tutelar vai começar a agir agora. Mas quanto tempo será que demora? Como assim? Se uma criança está sofrendo maus tratos em casa, a coisa precisa andar rápido, né? Quanto tempo será que demora para que uma criança pare de sofrer maus tratos? Não há um prazo estabelecido, mas, obviamente, frente às notificações, a gente deve esperar que os conselheiros tutelares sejam rápidos no sentido de melhor averiguar a situação e de dar um encaminhamento a essa situação, sobretudo se os maus tratos se verificarem de fato. O conselho tutelar não é o órgão técnico para dizer qual é o nível do maus tratos, né? O conselho tutelar é um órgão político, de garantia de direitos, mas ele tem requisitar, ele tem que obrigar o profissional, obrigar os serviços a fazer o atendimento imediato desse menino. A própria legislação diz para o conselho que ele pode seguir outro caminho, que é a investigação social, né? Uma investigação para saber se há negligência, se essa criança está em risco e que ela precisa ser retirada do conselho. Essa investigação é feita por técnico, né? Ela pode ser feita pelo assistente social, ela pode ser feita pelo psicólogo, ela pode ser feita pelo pedagogo, enfim, um técnico da rede. Agora, se a sua notificação me diz assim, acreditamos, esse menino está todo machucado, está sendo agredido, o conselho tem, também pelo Estatuto da Criança, o poder de retirar essa criança do convívio da família, que é uma medida de proteção. Depois de fazer a notificação, a escola passou a se comunicar mais com o conselho tutelar. E alguns dias depois, já tínhamos o resultado da averiguação. Acabei de ver o aluno do 6º ano. E ele continua calado, triste? Ele está melhor depois que a Lúcia falou com ele nessas últimas semanas, né? Ele melhorou, mas ainda está um pouco triste. O conselho tutelar concluiu que ele não foi vítima de maus tratos físicos. Isso é muito bom. E o que houve, então? Os pais estavam se separando e brigando muito. Era entre eles, mas parece que não estavam dando muita atenção para o aluno. Então a gente não devia ter feito a notificação, né? De forma alguma, nós agimos muito certo. Claro, ninguém sabia o que estava acontecendo e a escola não conseguiu descobrir. Nesse caso, a atuação do conselho tutelar foi muito importante. Mesmo sem ele estar sofrendo de maus tratos, ele precisa de ajuda do mesmo jeito. O que a gente pode fazer por ele? A família pode estar, de fato, vivendo uma situação complicada, então, de divórcio dos pais, de adoecimento de alguém importante na família, a própria questão da perda de um ente querido. E essas situações difíceis vão impactar a criança. E a escola, frente a isso, continua tendo um papel muito importante, que é de acolher essas dificuldades, de acolher, na verdade, a expressão dos sentimentos da criança, para que ela possa continuar se desenvolvendo da melhor maneira possível. Esse caso mostrou como é importante a comunidade toda ficar atenta ao comportamento das crianças. Claro, com todo mundo conversando sempre, fica muito mais fácil perceber algum sinal de maus tratos. A gente troca ideias, opiniões, e aí a gente pode agir rapidamente se a gente perceber algum problema. Como foi no caso da sua aluna, né, Célia? Ela estava triste, cabisbaixa, na dela. Não só os professores precisam ficar atentos. O pessoal que trabalha na escola também precisa prestar atenção no comportamento dos alunos. O tema dos maus tratos deve integrar o cotidiano escolar. Para isso, algumas ações que podem fomentar essa situação seriam integrar esse item, seriam pauta nas reuniões pedagógicas, convidar palestrantes, especialistas para falar nas escolas sobre isso, ter contato cotidiano com os conselheiros tutelares. O que importa no final de tudo isso é que a notificação é uma ação que não deve deixar de ser feita frente a suspeitas minimamente consistentes, porque a notificação é aquela ação que vai desencadear a ajuda efetiva a uma criança, é aquela ação que vai interromper um quadro de violência que pode ser, de fato, muito perigoso para a saúde mental e física da criança, e é uma ação de cidadania fundamental a qual as escolas não podem se furtar. A presença do professor faz diferença na vida da criança. Quanto mais próximos nós estivermos do aluno, mais seguro ele vai se sentir. Temos a chance de mostrar, de provar diariamente que a escola não abandona ninguém.
Embora não tivesse muita oportunidade de estar estudando, mas eu gostava muito de estar olhando, indo no colégio, olhar nas janelas. Foi quando uma criança falou lá de dentro, aquele que é o Roberto, que sempre você chama, não vem. E a professora me chamando, né? Vem cá assistir aula, vem cá assistir aula. E eu falei, menino, eu não vou não, que aqui tá bom, deixa eu ficar aqui na janela mesmo. Não, faz questão que você venha, a gente vai fazer umas brincadeiras aqui, a gente vai dar um estudo aqui, até nessa aula a gente vai falar sobre música. De repente, quando eu pensei que não, ela deu a volta. Deu a volta por trás do colégio e quando eu reparei, ela já estava perto de mim. Ela falou, agora você vai entrar comigo na sala de aula para você assistir a minha aula. Eu falei, menina, como é que eu tô? Tô sem camisa, de calção, inclusive meu calção tá até rasgado aqui. Ela deu uma risadinha e falou, não tem problema, ninguém vai te olhar. Você vem comigo, que você vai gostar da minha aula. Aí eu fiquei todo cheio de vergonha, fui atrás dela, né? Sentei no cantinho tímido, ela começou a dar aula e dali ela já começou a entrar na música, entendeu? Foi uma coisa que bateu forte de mim. Naquele convívio com ela e com os alunos, eu resolvi no outro dia mesmo já pegar um caderninho, né? Foi até pedir a minha mãe um caderninho daquele fininho, deveria ter umas 10 folhas só. E aquilo, meu amigo, no outro dia eu tava lá de chinelinho no pé, essa professora chamava-se Marise. Se não fosse ela, não tinha viola, não tinha música, porque eu sempre fui um menino meio despreparado para a vida, né? Você tem um padrasto que fazia você fazer serviços pesado, né? Que eu com 12 anos eu já carregava lata de massa, meu amigo, de 20 quilos, né? Nas costas aqui. Então, quer dizer, com 12 anos eu fazia isso. Com 12 anos eu e ele, a gente começou a construir uma casa de 3 cômodos, numa roça, e acabamos fazendo por cima dela mais 3. Então, quer dizer, um guri com 12 anos para segurar aquilo tudo ali, quando eu gostava do violão, ainda não tinha um violão para tocar, sabe como? Não importava se eu fizesse aquilo ali, mas o cara tinha que sacar que eu gostava da música, pô. Então tinha que me dar pelo menos um violão. E essa professora, ela me ajudou muito nesse papel, que foi de me ensinar um pouco da vida lá fora. Se não fosse ela, eu não teria voltado no colégio. Entendeu? Se ela tivesse simplesmente deixado eu na janela olhando a aula dela, dali eu tinha ido embora. Ela chegava e dava conta do recado mesmo. Né? Ela me fez um cidadão tranquilo, né, para hoje eu poder cuidar da música, que eu faço um pouco, e cuidar da minha construção dos meus instrumentos, meus próprios instrumentos. Então eu devo isso muito a ela. Aí, meus amigos, esse aqui é o Júnior, meu filho, é um dos que está aprendendo o ofício da construção e de tocar o violão junto comigo. E vamos tocar uma música aqui, Júnior, para essa professora, a Marise. Cheguei na beira do porto, onde a onda se espalha. A garça dá meia volta, senta na beira da praia. E o boitelinho não gosta que o botão de rosa caia. Ai, ai. Ajudar uma criança que pode estar sofrendo maus tratos é propiciar uma nova chance de vida para ela. É criar condições para o desenvolvimento de um jovem seguro, capaz de enfrentar desafios. Transmitir confiança, ensinar, fazer parte da vida dos alunos em qualquer situação. Esse é o nosso papel. Esse é o papel do professor. A escola é a instituição que tem mais oportunidades de prestar auxílio a uma criança que está sofrendo maus tratos. Por isso, nossa função é ficar atentos a comportamentos e a sinais. É usar o bom senso e agir. Pode ser conversando com a criança, entrando em contato com os pais para entender o problema e, se for o caso, fazendo uma notificação para o conselho tutelar. Se a família não consegue resolver seus problemas, a escola e a comunidade devem ajudar. Não se trata de punir familiares, mas sim de buscar soluções para quem está no centro do problema, o seu aluno. Até a próxima!